Hoje eu vou falar sobre os experimentos da Playtime, que eu estou devendo esse vídeo há um pouco mais de tempo. E eu sei que, né, o Core já fez esse vídeo, mas esse vídeo é com uma atualização. E por que uma atualização? Porque com o Pop Playtime chegando no Fortnite, a gente descobriu um pouco mais das informações ditas pelo próprio Harley Sawyer, que é o criador dos experimentos. Inclusive tá aqui o Harley Sawyer, versão animatrônico. E também versão pilar, no caso a versão que ele vira um poste. Mas então, hoje eu vou, pera aí, né? Vou dar uma atualizada no vídeo do Core. Então, como de sempre, não se esqueçam de se inscrever, de dar o like e bater o sininho aí embaixo pra me ajudar um pouco aqui, porque eu sou a única pessoa aqui desse canal, né? Mas é isso, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa saber é que existem mais de 1.000 experimentos, 1.500 para ser mais exato. Nossa, Henrique, como é que você sabe tanto disso? Bom, se você pegar os experimentos feitos pelo Harley Sawyer, você vai ver que, tipo, a Mommy Long Legs, ela é um experimento... Não, pera, deixa eu ver aqui. O Hug Wug, ele é um 1170 e ele é feito nos anos 90. Aí também teria a Mommy Long Legs, que é em 91. E possivelmente a gente vai ter mais experimentos no capítulo 5, mas como a gente não teve nenhum teaser até agora de qual experimento é, então fique aí. Inclusive tem um vídeo oculto na Mob, pelo que eu vi no canal do Pumpkin. Esse cara aqui, ó, Pumpkin, a abóbora. Mas então, continuando, sem dar. Vamos lá, né? Sem dar mais enrolação. Então, o primeiro experimento que a gente tem conhecimento que ele existe é o experimento 1814. Sim, o protótipo não é o original. Ele é o 814 não é um humano, ele é um ratinho. Aqui é o ratinho, o Remy, como exemplo. Então, esse mesmo rato aparece no teaser de Paper Time 4, quando é apresentado o Doutor. Aqui, mais ou menos esse frame aqui, tem o ratinho. Continuando, né? Aí, depois, sim, temos o 1006, que é o protótipo. E ele é o... E pela Pop dizer que ele é o original, ele é o primeiro experimento que deu certo, que é um humano, né? Ele foi o primeiro que deu certo como humano. Bom, não sabemos como é a aparência dele, ou seja, só vou deixar o braço aqui, porque é a única coisa que a gente tem, inclusive, dele. Mas é isso, agora vamos ir para o experimento 1007, que não só sabemos da existência que ele existe, ou ela existe, ninguém sabe. Algumas pessoas estão especulando que é o protagonista, ou que é a Pop. E bom, ninguém sabe, então vou deixar meio que aqui, ó, experimento 1007, censura. Simples. E aí que tá, depois do experimento 1007, o Elliot Ludwig não criou mais nenhum experimento, porque ele morreu. Sim, ele morreu. Tá até no livro oficial da Mob que eles fizeram, né? E depois. E aí que tá. Quem é que criou os outros experimentos? Bom, aí ainda temos dois doutores. O doutor White e o doutor Sawyer. E bom, a gente vai falar sobre o doutor Sawyer, porque ele criou, né, os outros experimentos. Começando o que a gente tem indícios, né? Ele fez o 1008 ao 1015, que deu tudo errado, mas o 1015 conseguiu ficar um pouco mais acordado, mas ele morreu logo em seguida. Agora, depois teve mais alguns, que foi o 1026, que também ficou a mesma coisa, e depois de muitas, muitas tentativas, finalmente, o experimento 1160, o primeiro que deu certo, ele mesmo, o Boxibu. Então, o Boxibu, ele é um dos experimentos mais antigos da Playtime, e também tendo uma das anatomias mais esquisitas, e eu não e eu acho o design desse bicho aqui muito foda, velho. Pensa aí, eu ficaria muito. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, que design incrível! Eu quero ver como é que vai ser o Project Playtime. E bom,
E bom, sabemos que Project Playtime não é um jogo muito bom, né? Curiosidade do Project Playtime, ele lançou no dia 12 de dezembro de 2022. Bom, esse dia é exatamente o dia que estou fazendo 12 anos, ou seja, velho, o Project Playtime e eu fazemos aniversário junto. E, bom, só um tem uma existência boa, que sou eu. O outro é um merda. Sem ofensas, Boxibu, sem ofensas. Mas, mas então, né, vocês entenderam, o Boxibu veio, é o primeiro e depois de algumas tentativas, é, não, tem que falar isso, né? O Boxibu, né? Ele era um experimento falho. Como assim, Henrique? Bom, a iniciativa Bigger Bodies, ele é uma iniciativa para demitir alguns funcionários, mas tendo mão de obra ainda forte. No caso, ainda ter funcionários na empresa, mas ter funcionários com características sobre-humanas. E bom, o Boxibu era para ser assim, mas com o seu aspecto de né, ter uma sede por carne humana e também por ser meio burro, ele meio que, né, não combinou muito com o negócio. Não combinou muito com a posição que ele ia ficar. Mas ele serviu para uma coisa, para silenciar funcionários. Bom, um grande exemplo disso é o Rowan Stowe, porque quando ele viu que ele soube das merdas do Harley Sawyer e vendo que ele fazia com os funcionários que sabiam demais, ele decidiu explorar lá o teatro e bom, tá, tá vendo essas imagens aí? Bom, ele invadiu o teatro e o Boxibu comeu ele. Aí que tá, como é que o Boxibu come eles, né? Porque o cara não tem um estômago, o cara é uma caixa, só uma caixa. Aí eu fico um pouco impressionado como a anatomia desse cara funciona. Ele é o quê? Ele é sedento por carne mesmo não tendo estômago? Como? Hein? Explique-me, Mob Games. Cara, se a Mob Games fazer panfleto de como funciona a anatomia de cada experimento, cara, vai ser cinema. Mas, né, voltando pro assunto, agora, né, depois de 3 experimentos, sim, foi logo depois, veio Pianossauro, que também é outro bicho falho por vários motivos. Ele é pequeno, porque ele tem 2,5 metros de altura, a mesma altura da Mommy Long Legs. E bom, o Harley Sawyer queria que ele tivesse 10 metros, o que era uma altura muito abismal. E o que ele queria fazer? Ele queria fazer um bicho inteligente, engraçado, mas na verdade o bicho é meio burro, né? Tanto que esses tempos, né, a Mob postou tirinhas. E essas tirinhas são para contar tá duas coisas principais, que o Pianossauro era do Porto Seguro, e também o Pianossauro, ele é meio. Ele tem dislexia. Não, não é isso que é. Ele enxerga o mundo de uma maneira diferente. No caso, ele. Se alguém invadir a sala pra ver como ele tá, pra ele tá num ensaio tocando a vida e a pessoa, nossa, que bom! O cara assim, ó, o cara tá pensando que tá dando uma sinfonia mó bela com os seus dentes tocando tecla, mas na realidade tá, os teclados tá tudo desafinado. E bom, o de destino dele só serviu pra, bom, ser comida. E também para preencher alguns espaços entre o Boxibu e o Yarnaby, que é o 1166. O Yarnaby, ele é um dos experimentos mais engraçados que é daqui. E bom, o design dele é muito bom. Ele é um dos melhores experimentos da Playtime, mas por conta de ser burro, ele meio que não serviu para muita coisa. Ele só servia para carregar caixa, ou seja, ele era o kart Titan de Ataque ao Titan. O Yarnaby também abre a boca de uma maneira errada. Tipo, só um pouquinho errada, né? Não é como se ela abrisse horizontalmente. Né? O, Agora, depois de 4 experimentos, finalmente tivemos o primeiro sucesso na iniciativa Bigger Bodies.
que é o Huggy Wuggy, que é o experimento 1170. E bom, o Huggy Wuggy, ele é... Bom, ele abre a boca certinho, ele tem força e ele é inteligente. No caso, ele é basicamente um humano crescido com mais força. Só isso. Mas é claro que ele já matou alguns funcionários, tipo, só alguns. Alguns quando ele tentou fugir na floresta lá em 92 e outra na hora da alegria. No caso, ele matou bem pouca pessoa, bem pouca mesmo. Não é como se ele matasse 500 pessoas. Mas é isso. Agora vamos para 1172, que é a Kissy Missy, que não preciso explicar muita coisa. Ela é igualzinho o Huggy Wuggy. Agora vamos para os dois outros experimentos que foram adicionados ao Fortnite. Bom, não adicionados ao Fortnite, mas os seus documentos estão lá. É isso que eu quero dizer. Primeiramente temos o PJ Pug a Pillar, que é o experimento 1174. E o Banzo Bunny, que é o 1176. E bom, esses dois experimentos estão lá na Game Station. E bom, eles foram designados para fazer... Para as crianças terem uma pontuação máxima e também para aliviar o trabalho dos funcionários. Porque vai que um funcionário vai brincar de pega-pega ali no meio do brinquedo e outro vai ficar batendo o prato acorrentado por um cabo nas costas, né? Pra quê, né? Agora temos agora, né, avançando um pouco mais, tipo só um pouquinho, tipo umas 10 unidades, temos a Bobber Hug, que é o experimento 1186. A Bobber Hug, bom, ela é um experimento completamente fracassado. E o motivo disso é porque, bom, ela é muda, cega e surda. Bom, pelo menos a versão Bigger Boys. E bom, ela serviu pra nada. Ela tecnicamente tá ali só. Só ali. Tadinha. Agora, o 1188, que é o Catnap, ele é um experimento bom. E a função dele era colocar as crianças pra dormir de uma maneira nem um pouco exagerada. Tipo, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Não é como se a Playtime pensasse colocar ópio nas ventilação pra criança dormir. Mano, eu acho que a Mob pensou, vamos, como o jogo é sobre falar mal da empresa que a gente tá desenvolvendo, né? No jogo, temos o jogo. Aí tem a empresa e queremos fazer manchar a imagem dela. E bom, tecnicamente, vocês estão falando que eles colocavam droga pra criança dormir, eu acho que já é um bom começo pra falar que a empresa não é muito boa, né? Agora temos o experimento, né? Agora... E o Catnap, inclusive, o Catnap tá aqui. Ele foi bem utilizado. Então, agora avançando mais alguns experimentos, temos o 1199, que é o Thomas Clark. E, bom, ele é um Bron. E, bom, não é uma versão Bigger Bodies. Na verdade, esse Bron, ele é uma versão menor, uma versão pequena, de uns, sei lá, 30 centímetros. E, bom, ele foi brutalmente massacrado pelos outros experimentos, porque era um cientista e ele pensou, não, eu quero ficar vivo. Então, pode me transformar em um experimento que tá bom. Enquanto as outras crianças, bom, elas não pediram para serem transformadas em experimentos. Elas não pediram para serem escravas da Playtime. Elas só queriam ficar. Elas só, sei lá, ficarem ali de boa. Mas não, a Playtime pensou em ferrar a vida dessas crianças. E, bom, elas machucaram brutalmente o Thomas Clark, que é o Bron. Agora a gente vai ter que avançar mais alguns números, sendo agora indo para Mommy Long Legs. E algo curioso sobre a Mommy Long Legs é que o experimento foi criado antes do brinquedo, e não o contrário. Eu achei um negócio um tanto quanto engraçado. Mas então, a criança
da Mami Longlegs, a Mary Payne, ela sofria com alguns distúrbios com a fumaça vermelha. E ela tinha pesadelos e também ela tinha vários ataques de pânico também. E o que, né, não resultou muito bem. E bom, acabou ferrando um pouquinho, né? E bom, isso até combina um pouco com a própria Mommy Longlegs no jogo, porque ela tem alguns ataques de estresse e bom, ela quase enlouquece, né? E isso porque a criança era, né, o uso excessivo da fumaça nela meio que fez ela ficar meio piroteté das ideias. É isso. Agora avançando mais um pouco, agora temos o experimento 1223. Eu acredito que seja o Daddy Long Legs, mas eu não sei quem é, porque a gente não tem documento sobre ele. Porque ele também tá no Fortnite, mas não sabemos o experimento que ele é. Então, né, fica aí. Fica aí dimensão honrosa aí. Mas agora avançando mais de 100 experimentos, assim, não tem nada entre o 1223 ao 1322, porque eu acho que a Marvel não pensou muito nisso, e eles pensaram, vamos pular um pouquinho os experimentos, tipo, só só um pouquinho. Não é como se 100 unidades fosse bastante. Agora, o Doe the Dogman, que é o experimento 1322, é um experimento muito bom, hein? Que ele já conseguia se juntar até 400 quilos de massinha e também ele era um experimento com 3 crianças dentro dele, sendo Jack Avery, não sei se esse é o nome, sendo Jack, Matthew e Kevin. E bom, ele tem o Doi, né? Ele tem a capacidade de morfismo, que no caso é a capacidade de alterar o corpo. No caso, se eu quiser, eu poderia adicionar uma terceira perna, um quarto braço. Não, pera, um terceiro braço. E bom, o Doi, ele é um experimento bem forte. Mas por conta da. Mas por conta que, né, as crianças não se dão muito bem, elas ficam constantemente lutando entre si pelo domínio do corpo, meio que isso dá um pouco de merda no experimento. Mas bom, ele já é um experimento bem desenvolvido. Agora, vamos para o experimento 1354, o experimento que não foi feito pelo Harley Sawyer, e sim pelo Dr. White. E bom, o 1354 é o próprio Harley Sawyer. E o Harley Sawyer, ele tá fazendo muita merda na Playtime, sendo bem honesto. Ele fazia cagada atrás de cagada. Então, meio que o Les Pierre, líder atual da fábrica, pensou em transformar o Sawyer no experimento grande, para não dar mais merda. E ele seria uma forma de dicionário para o Dr. White fazer os experimentos dele. E bom, agora temos outros experimentos, como o 1300 e... não, isso tá na gameplay. Temos o 1393, que eu não sei qual é o experimento. Eu acho que é o Hug Wug verde. Depois disso tem o 1395, que é o Banzo Bunny menor. O 1398, que é um PJ Pug Pillar todo fodido. Aí também teria o 91 e o, deixa eu ver, o 99, que não lembro quais são, né, infelizmente. Eu acho que é um Candy Cat e um... não sei. E bom, aí também tem outros experimentos depois, sendo o 1417 e 1424, e possivelmente eles apareceram no capítulo 5. Não... E bom, agora ele terminou a saga dos números, e agora falta todos aqueles que a gente não sabe o número. Primeiramente, o protagonista é considerado um experimento. No caso, eu vou colocar ele aqui de menção honrosa. Aqui o nosso querido boneco amarelado. E também a Pop, não sabemos a numeração dela. Não sabemos como qual é a numeração dela.
no caso, não sabemos tantas informações nela como experimento, só sabemos informações dela como humana. Só isso. E agora, né, também. E vários Smiling Critters também a gente não sabe a numeração. A gente não sabe a numeração do Dog Day, do Bubba Bubba Fent, da Craft Corn, da Hopscotch, do Kicking Chicken e da. Deixa eu ver, falta um. E da Pick Pig. Desde aí a gente não sabe a numeração, a gente não sabe muita coisa sobre eles. Mas uma coisa que a gente sabe que existe uma versão Big Boris da Hop Scott e morreu um pouco antes dos acontecimentos dos jogos. Mas, né, vários experimentos não têm a numeração revelada, sendo bem sincero aqui. Também não sabemos a numeração do Daddy Longlegs, do Baby Longlegs, eu acho que eles são canônicos. E também não sabemos a numeração vou colocar aqui de menção honrosa, do Bron, do Candy Cat, da Cat Bee, do Boogie Bot. Eu acho que. Bom, acho que eu já terminei. Eu só queria fazer uma atualização dos experimentos. Então, se você gostou do vídeo, gostou das informações, então não esqueça, se inscrevam, deixa o like, ativa o sininho e falou!